sequência aos nossos estudos, o que eu trago aqui são alguns apontamentos e debates que fizemos em aulas anteriores. O primeiro dele diz respeito ao crime de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal. Quando nós analisamos o crime de homicídio com relação ao sujeito, pela redação do caput do artigo 121, ele é considerado um crime comum, justamente porque temos a redação de matar alguém. Este alguém é indefinido, logo nós temos qualquer pessoa. E a primeira pergunta que eu fiz durante a aula anterior foi: o crime de homicídio pode ser próprio? Bom, nós temos algumas situações aqui para analisar. A primeira delas é a possibilidade de nós estarmos diante de um crime próprio, de homicídio, quando for a prática do genocídio. A Lei 2.889, de 1956, diz que genocídio é matar um grupo de pessoas por pertencerem a um grupo nacional em decorrência de etnia, raça ou religião. A pena prevista para quem praticar este crime remete ao parágrafo 2º do artigo 121. Então essa é a nossa primeira possibilidade de ter o homicídio enquanto um crime próprio, justamente porque requer que o sujeito passivo, ou seja, a vítima, pertença a este grupo com determinada característica, etnia, religião, raça, pertencente a um grupo nacional. A outra possibilidade de nós termos o homicídio enquanto um crime próprio está na Lei 7.170, também chamada de Lei de Segurança Nacional. Então vejamos agora o que diz o artigo 29. De acordo com a redação do artigo 29, o crime de homicídio contra presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Supremo Tribunal Federal, ele é considerado um crime contra a segurança nacional. Logo, nós temos uma lei especial que prevê a punição daquele que atenta contra a vida de uma destas pessoas. A pena para este crime é de 15 a 30 anos. Então, embora a ação seja matar alguém e se enquadraria, em tese, no artigo 121, justamente pela qualidade do sujeito passivo, a Lei de Segurança Nacional absorve. E aí, nesse caso, nós temos a responsabilização do agente por um crime próprio de homicídio. E, recentemente, duas novas possibilidades foram inseridas do homicídio ser próprio. A primeira delas está no parágrafo 2º, inciso 6, que é o feminicídio, justamente porque o sujeito passivo é a mulher e ela é morta em decorrência de violência doméstica ou em decorrência de discriminação ou menosprezo à condição de mulher. Então, nós estamos aqui diante de um sujeito passivo específico. Esse sujeito passivo específico é a mulher, logo, não é qualquer pessoa. Isso significa que o crime de homicídio também é próprio nessa situação. E ainda nós temos o inciso 7, que fala de agente ou autoridade enquadrada nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, também agentes da segurança penitenciária, Força Nacional, cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau. Se não se enquadrar neste grupo indicado do inciso 7, não há responsabilização do agente pelo homicídio qualificado em decorrência dessa situação. Portanto, nós também estamos diante de um grupo específico. Logo, o homicídio, nessas circunstâncias, é crime próprio. Respondendo, portanto, a nossa pergunta, sim, o homicídio, em regra, ele é um crime comum, porque qualquer pessoa pode ser o sujeito ativo e qualquer pessoa pode ser o sujeito passivo. No entanto, existem estas 4 situações que aqui nós elencamos que tornam ele excepcionalmente próprio. Também analisamos em nossos debates a qualificadora do feminicídio e trouxemos então a discussão do conceito de mulher para o direito penal. Nessa análise é preciso trazer 3 perspectivas.
A primeira delas é a perspectiva psicológica. O que isso significa? Significa que para o conceito de mulher, na perspectiva psicológica, não se considera a mulher de nascimento em razão da sua constituição biológica, mas é considerada aquela pessoa que se sente mulher. Ou seja, embora anatomicamente seja do sexo masculino, ela tem a compreensão e a sensação de ser mulher e por esta razão é considerada mulher na perspectiva psicológica. É nesse sentido que se insere o transexual. Por outro lado, a perspectiva biológica considera mulher somente aquela que tem a constituição biológica, ou seja, que tem a soma dos cromossomos e a genética que resultam no nascimento de uma pessoa do sexo feminino. Logo, por mais que hoje uma pessoa após alteração cirúrgica tenha a constituição da genitália e do corpo feminino, ela não tenha nascido, não tenha composição genética feminina, para essa concepção biológica não é considerada mulher. E uma terceira perspectiva, a concepção jurídica, considera mulher aquela que tem o seu registro do sexo feminino, seja ele certidão de nascimento ou um documento de identidade. Nessa perspectiva se incluem também pessoas do sexo masculino biologicamente e que no decorrer da vida conseguem via judicial fazer a alteração do seu registro e passam a ter um registro do sexo feminino. E aí, nesse sentido, também são inseridas para que possam ser consideradas enquanto sujeito passivo do crime de feminicídio. Seguindo a corrente de Rogério Greco, essa se torna a concepção mais segura justamente porque o direito penal ele não usa a analogia para prejudicar o réu. Desse modo, não se está utilizando de nenhuma forma uma interpretação em malam partem. Logo, não se fere a analogia, que somente pode ser utilizada em bonam partem, assim como não há qualquer ofensa ao princípio da legalidade e, portanto, embora tenhamos posicionamentos contrários, a posição da concepção jurídica é a que contempla os princípios do direito penal. Nossa terceira questão enfrentada em nosso debate sobre o crime de homicídio é a possibilidade de nós termos a combinação de um homicídio qualificado com um homicídio privilegiado, sendo, portanto, denominado de homicídio qualificado privilegiado. Abre-se aqui um parênteses para explicar que, embora tenha a discussão do homicídio também enquanto privilegiado qualificado, é compreensível que a terminologia correta é qualificado privilegiado em razão da estrutura que nós temos do artigo 121 e também porque o fato de ser reconhecido uma circunstância de redução da pena prevista no parágrafo 1º não retira do homicídio o caráter de qualificado. Por essa razão, se compreende como mais correta a terminologia homicídio qualificado privilegiado. Então, retornando, é possível nós termos um homicídio qualificado privilegiado? Embora seja uma posição majoritária de que é possível, nós ainda temos autores como Rogério Greco que entendem pela inadmissibilidade dessa combinação justamente em razão de uma posição topográfica do artigo 121 e de seus parágrafos. Isso significa que se a intenção do legislador fosse possibilitar a existência de um homicídio qualificado privilegiado, o privilégio, que é uma causa de diminuição da pena no parágrafo 1º, ele estaria localizado posteriormente ao parágrafo 2º, que traz as qualificadoras. Portanto, nesse posicionamento minoritário, não se compreende a admissibilidade justamente porque primeiro estão localizadas no artigo 121 as formas de privilégio e posteriormente as qualificadoras no parágrafo 2º.
Como eu disse, é o posicionamento majoritário pela admissibilidade, desde que a combinação seja de uma qualificadora objetiva com as circunstâncias de diminuição da pena, que por si só já tem caráter subjetivo. Isso significa que eu não posso ter um homicídio qualificado privilegiado quando a qualificadora for de ordem subjetiva. Isso significa, em outras palavras, que se a qualificadora for dos incisos 1, 2, 5, 6 e 7, não há que se falar em homicídio qualificado privilegiado. Por outro lado, quando a qualificadora for quanto aos meios e quanto aos modos, incisos 3 e 4, pode haver a combinação com a redução da pena do parágrafo 1º e, portanto, na posição de César Bittencourt, teremos então um homicídio qualificado privilegiado. Outro ponto que temos para analisar ainda no crime de homicídio é a possibilidade de aplicação do perdão judicial previsto no parágrafo 5º para a hipótese de homicídio culposo do parágrafo 3º também ser estendida às possibilidades trazidas na Lei de Trânsito, Lei 9.503 de 97, no seu artigo 302, quando tem a previsão do homicídio causado na direção de veículo automotor. Embora nós tenhamos um veto presidencial no projeto do Código de Trânsito Brasileiro, e nesse projeto se trazia a possibilidade de estender o perdão judicial a essa situação, nós temos majoritariamente um posicionamento de que, embora devesse estar expresso e não está, não há que se deixar de aplicar o perdão judicial previsto na lei penal para a situação do 302 da lei especial, por serem situações semelhantes. Esse posicionamento majoritário, ele é acompanhado por Damásio de Jesus e Luiz Flávio Gomes. Por outro lado, há alguns doutrinadores que entendem pela não aplicação justamente porque fere o critério de estar expressamente previsto e seguem, portanto, o veto presidencial. Como eu disse, é um posicionamento majoritário e questão de política criminal, portanto, nós temos sim a possibilidade de estender o reconhecimento do perdão judicial previsto no parágrafo 5º para o homicídio culposo do artigo 121, para também o homicídio praticado na direção de veículo automotor, previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Ao estudarmos o artigo 122, instigação e induzimento, auxílio ao suicídio e a prática da automutilação, eu destaquei uma questão referente à responsabilização das pessoas quando nós estamos diante de uma situação de pacto de morte. Na aula, então, o que eu trouxe foi um exemplo hipotético de Romeu e Julieta. Recordam? Naquele exemplo, Romeu, gentil e romântico, diante de sua amada, a partir de um pacto de morte que fizeram, ou seja, compartilham a ideia de dar fim à vida deles pela impossibilidade de viverem juntos, decide primeiro disparar contra sua amada e na sequência disparar contra si mesmo. Se dessa prática somente Romeu sobrevive, vindo a óbito Julieta, por qual crime Romeu responde? É importante nós fazermos essa análise porque, como visto, o direito penal não pune aquele que atenta contra a sua própria vida, mas pune aquele que incentiva, que dá ideia ou que auxilia fornecendo meios para que a pessoa alcance o seu propósito, seja de suicidar-se ou seja de praticar a automutilação. No caso do Romeu, como no exemplo trazido, ele pratica atos próprios de matar alguém, porque é ele que segura a arma de fogo e dispara contra a Julieta, abrindo aqui um parênteses e lembrando que o crime de homicídio, o crime de instigação, induzimento, auxílio ao suicídio são crimes contra a vida, e a vida é um bem indisponível. E depois ele dispara contra si mesmo. O direito penal não pune a autolesão, mas pune aquele que dá ideia, incentiva ou fornece meios, e pune também aquele que pratica a redação do 121, matar alguém.
Nesse caso, embora eles tenham combinado, no momento em que Romeu dispara contra Julieta, nós estamos diante da responsabilização do Romeu por homicídio em razão da sobrevivência dele. Se Julieta sobrevive, Romeu responde por homicídio na forma tentada. Por sua vez, Julieta responde pelo artigo 122, dependendo do parágrafo de acordo com o resultado alcançado por Romeu. Se, por outro lado, cada um pratica a conduta contra si mesmo, ou seja, primeiro Julieta dispara contra si mesma e então, com a mesma arma, Romeu dispara contra si mesmo e Romeu sobrevive e Julieta vem a óbito, Romeu responde pelo 122 com relação a Julieta. Julieta não responde pela extinção da punibilidade em razão da morte dela. Se ambos sobrevivem, respondem ainda pelo 122 com relação um ao outro. Então é importante ter cuidado nessa situação de um pacto de morte com relação a quem praticou os atos. Se somente um praticou os atos próprios de matar alguém, esta pessoa responderá por homicídio e os demais que compartilharam a ideia pelo 122. Claro, se sobreviverem. Se todos praticam os atos da execução do crime, aí nós estamos sim diante do artigo 122. Quando analisado o artigo 123, que é o crime de infanticídio, trouxemos um debate sobre a possibilidade do crime de infanticídio responsabilizar também outra pessoa que auxilia a mãe ao matar o próprio filho sob influência do estado puerperal. E o questionamento foi sobre a possibilidade da punibilidade pelo crime de infanticídio de uma pessoa que faz esse auxílio. No nosso caso hipotético, elaboramos uma situação em que a mãe é auxiliada pela enfermeira. Nesse caso, a responsabilização da enfermeira é pelo crime de infanticídio? Como vimos, o crime de infanticídio é um crime próprio, logo ele admite coautoria e participação. No entanto, o crime de infanticídio, ele traz a redação de matar o próprio filho sob influência do estado puerperal. Embora a influência do estado puerperal seja inerente à mãe, justamente em razão da gestação e do parto, ela é uma circunstância que se comunica ao partícipe em razão da previsão do artigo 30 do Código Penal, justamente porque ela é necessária para a configuração do crime. Isso significa dizer que ela é considerada comunicável porque a inexistência da circunstância do estado puerperal influenciar a prática ou tornaria a ação um fato atípico ou desclassificaria para outra situação, como é o caso da mãe que mata o próprio filho não estando sob a influência do estado puerperal. Nesse caso, ela não responderia pelo infanticídio e sim por um homicídio. Logo, a enfermeira que participa ou que auxilia, seja mediante o auxílio direto na prática do infanticídio, ou seja, a enfermeira que participa dando instrumentos ou meios para dar fim à vida do próprio filho, as duas situações nós temos a responsabilização dessa terceira pessoa pelo crime de infanticídio. Então, sim, é possível o concurso de pessoas e a comunicação de uma circunstância elementar, que traz o artigo 30, em decorrência de que ela é essencial para a configuração do artigo 123.